através da sua palavra. Livro de Salmos, capítulo de número 32. Vamos continuar falando sobre paz. Na minha última pregação, penúltimo domingo, antes do retiro. Salmos, capítulo de número 32. Momento em que Davi reconhece o seu pecado, tudo aquilo que ele havia cometido com Betseba, e ele faz esse salmo como uma expressão, ao mesmo tempo, pedindo que Deus o perdoasse. Ele confessa diante do Senhor, e esse é o salmo que demonstra a sua gratidão, porque Deus é um Deus que perdoa. Fala para o seu irmão: Deus te perdoa. Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Salmos, capítulo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não a mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Com efeito, atrapalhei a leitura de vocês, desculpa. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Todos juntos. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra nessa manhã para nela meditar, ó Pai. Fala a cada um de nós. Queremos que nossos pecados sejam perdoados. Queremos ser santos como Tu és, Pai. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. ICNV Realengo 2026? Não, a gente prometeu que toda vez que eu falasse isso, você enchesse seu pulmão e falasse: ICNV Realengo 2026? Não se esqueça de interceder pelo seu irmão, pela sua igreja, pela sua casa. Se sobrar um tempinho, ora pelo seu pastor também, tá bom? Oração nunca é demais. Na minha última pregação, nós falamos sobre a importância de procurar a paz. Livro de Salmos, capítulo número 34. Não apenas procurar a paz, mas empenhá-la para ser alcançada. Nós temos que nos empenhar. Viver em paz com as pessoas dá trabalho. É complicado, porque o diabo muitas vezes ele rouba, mata e destrói por meio da falta de paz, perturba. Mas uma das coisas também que prejudica muito a nossa falta de paz é a falta de perdão. A falta de perdão dos nossos pecados é a falta de você liberar perdão. Então hoje, dando continuidade à série de mensagens, eu quero trazer para você um texto que muito narra, obrigado filha, um texto que muito narra um momento de um pecado extremamente pesado. Porque o que Davi fez com Betseba não foi uma coisa muito legal. E o pano de fundo desse salmo, como alguns gostam de falar a palavra mais descolada, o background, né, do salmo de capítulo de número 32, é exatamente o pecado de Davi com Betseba, que depois o profeta Natan vai chamar ele à razão. E para você entender bem essa história, eu quero explicar para você passo a passo de tudo o que aconteceu. E nós usamos uma IA para nos ajudar na pregação de hoje. Olha, pastor, que perigo! Eu só fiz o slide, tá? Você vai encontrar essa história no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Leia em casa para o seu enriquecimento. Mas eu vou fazer um resumo porque a gente tem que ser produtivo. Estava lá Davi
acordou, passeando. O povo estava em guerra e o rei estava descansado, de boa, de buenas lá, né? Tomou seu cafezinho, tomou seu Nescau, acordou e olhou, rapaz, que moça bonita, aquele comediante, bicho bom, né, ronha, eu quero para mim. Existem teorias que defendem que Betseba foi um pouco amostradinha. Por quê? Porque você vai tomar banho num lugar que dá para você ser visto. Se concorda comigo, diga amém. Se fizerem um corte dessa pregação, vão dizer que o pastor é machista, tá? Mas eu vou ficar com a linha dos teólogos que defendem que o culpado foi Davi. Betseba foi mera vítima do olhar sedutor de Davi, amém? Eu sempre aprendi, quando um não quer... Mas tudo bem, vamos colocar a culpa no Davi, porque hoje em dia o politicamente correto a culpa é sempre do homem, amém? Então, vamos botar um discurso certinho. Hã? Ele era rei. Podemos defender que ele usou de assédio moral e autoridade sobre ela. Então, fala para o seu irmão, Davi está errado, fala para ele. Isso aí. Fica o dia isso aí, Davi é o cara errado, vamos botar ele como culpado. Quando chegar no céu, ele troca uma ideia com ele, ei irmãozão, você assediou ela mesmo? Qual foi a história? Mas, aí ele chama o colega dele e desenrola, aí, quem é? Ele pergunta para o rapaz ali, para o assistente dele, para o servo dele, quem é aquela moça? E ele responde, ela é Betseba, esposa de Urias, o Eteu. É interessante porque o Eteu é uma forma de mostrar, ele não era do povo de Deus, ele era um homem leal, um homem bom de guerra. Ele vinha de um outro povo e estava ali servindo ao povo de Deus. Então veja que sujeito bacana era Urias. E o final dele não vai ser muito bom. Aí ele manda chamar, sabia que ela era casada e ela estava naqueles dias, que significa que a coisa é muito mais séria, porque o homem nenhum podia tocar em uma mulher quando ela estava... Isso, eu estou evitando essa palavra, mas lá em casa eu falo mocinha. Quando elas estão nesse dia, eu falo, fulana tá mocinha, né? São 3 meninas em casa, então eu tento usar um dicionário mais adequado para ficar mais bacaninha. Mas a palavra certa é menstruação mesmo, né? Então, ele errou 2 vezes. Ele vai errar a terceira, vai fazer mais besteira ainda. E ele resolve chamar ela para namorar. Eu optei por não colocar essa imagem em respeito ao local, certo? Eu acho desnecessário, já entendeu? Eles namoraram e ela ficou... Aí Betseba chega, Davi, deu ruim, estou grávida. Mas, aí ele falou, beleza, fala que foi teu marido. Não dá. Tem um detalhe importante que o senhor não percebeu. Meu marido está numa guerra a quilômetros de distância daqui. Não dava para poder, não bate, as datas não batem. Davi pensou, que farei, pois? Vou chamar ele para um diálogo, uma conversa de João sem braço, né? Vamos bater um papo com Urias, aí ele passa em casa e fica tudo certo. Aí ele chamou, Urias, como é que anda a guerra? Como é que estão as coisas por lá? Me passa o relatório completo dessa guerra aí. Urias, meu rei, está difícil, estamos levando uma surra lá, mas estamos vencendo, e em nome do Senhor Jesus vai ficar tudo bem. Aí ele falou, vai para sua casa lá, aproveita, descansa um pouquinho, e estaria tudo certo. Só que Urias é sujeito homem, guerreiro, homem fiel, e ele dormiu na porta, ficou lá, dormiu na porta do palácio, não foi para casa. Davi descobriu, dancei, vou ter que embebedar esse cara agora. Davi convida ele para tomar um goró, né? Vamos festejar, vamos comer. E ele ficou doidão, Urias ficou doidão. Só que Urias não foi para casa, ele foi dormir com os servos do palácio. Ele era de fato, porque ele entendia, meus homens estão em guerra, meus homens estão morrendo na batalha lá, sofrendo, e eu vou ter prazeres com a minha esposa? Não, isso não é coisa que um homem se faça. Olha que homem correto. E dançou. Todo o argumento de Davi foi posto por terra. E Davi lança a sua última cartada. O que ele faz? Ele chama um assistente dele, mande Urias para a guerra. Bota ele lá na frente, na cara do gol. Bota Urias lá na frente. E o que acontece com Urias? E depois Davi casa com Betseba e todos viveram felizes? Não. O caldo vai engrossar.
Eu creio que nesse momento, tá todo mundo feliz. Ih, casei, mulher bonita que eu peguei, o Urias está morto e tá tudo bem, mas não estava. Porque o pecado na vida do cristão, ele tem um peso espiritual. Aquilo que você faz tem um peso espiritual. E Deus envia Natã a Davi. E eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 12, do verso de 1 ao 7. Segunda Samuel 12, do verso 1 ao 7. Achou na sua Bíblia, meu querido? A minha misericórdia. O Senhor enviou Natã e foi falar com Davi e lhe disse: olha, Natã foi contar uma bela história para ele. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Era igual um animalzinho, juntinho. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Olha que carinho que ele tinha. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas e um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. E então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha, Davi sabia das coisas? Sabia. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é? Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Natã lembra no lugar que ele foi colocado. Natã lembra para Davi o local que ele foi colocado. E mesmo assim, ele podendo ter quem ele quisesse, ele cobiçou a mulher de um homem. Por favor, não continue a leitura não. Eu sei que é um texto que instiga, mas todo pecado tem uma consequência. E custou a vida de uma criança. Não só isso. Davi enfrentaria ao longo do seu reinado enfrentaria afrontas da sua própria casa. E Natã fala para ele: a espada não vai fugir da sua casa. A espada não sairá. A criança é acometida de uma enfermidade, ele vai jejuar, ele coloca roupas de pano, ele clama ao Senhor. Mas o que acontece no 7º dia? A criança morre. Leia a Bíblia, isso é importante, tem que conhecer esse tipo de coisa. O Antigo Testamento é cansativo, mas você precisa ler, é um desafio nosso. Temos que ler a palavra de Deus. E a criança morre, e o que ele faz? Ele desiste da vida? Não. Deus perdoou o pecado dele. Ele foi até o Senhor uma vez que assumiu o seu pecado. Ele trocou de roupa, comeu, os servos dele até criticaram ele, olha. E ele foi para o templo louvar ao Senhor, glória a Deus. Foi um pecado absurdo. Ele cometeu adultério, assassinato e dissimulação. Mas em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. A primeira coisa que Davi fez foi o quê? Assumir o seu pecado. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Esse texto de Samuel é o fundo, é o pano de fundo dos salmos que nós vamos ler agora. Porque louvado seja Deus, por pior que sejam os seus pecados, por piores que sejam os meus pecados, nós servimos a um Deus misericordioso. Em Salmos, capítulo 103, do verso 8 ao 10, eu não sei se eu coloquei aqui, se você coloquei. Botei, glória a Deus. Leia comigo: o Senhor é
tardio, segura, louvado seja Deus, porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós merecíamos o quê? A morte. Então louvado seja Deus. Só que você precisa entender uma coisa que nós vamos entender ao longo da exposição do capítulo 32 do livro de Salmos. Existe uma diferença de pecar e existe uma diferença de ver agarrado aos nossos pecados. Que enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, nós temos a oportunidade de endireitar os nossos caminhos. Você crê nisso? E continuando o versículo 10, ele fala: nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Eu cortei ele sem querer na hora que eu editei. E louvado seja Deus pela sua bondade, louvado seja Deus pelo seu infinito amor. E eu peço que você volte agora para o livro de Salmos, capítulo número 32, para fazermos a exposição desse texto. Livro de Salmos, capítulo número 32, que nos primeiros 2 versículos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é um termo que nós vamos ver no início do Sermão do Monte. Bem-aventurado é uma palavra muito boa, porque quer dizer feliz. Então, pedir perdão a Deus e ser perdoado tem que ser um motivo de festa, tem que ser um motivo de alegria na vida do cristão, porque é você se livrando da escravidão da sua carne. É você dizendo para a sua carne: eu amo a Deus mais do que o prazer que você me proporciona, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para nós ignorarmos o esforço de Cristo na vida de cada um de nós. Pastor Francisco fala uma coisa muito séria: o pecado ele é o que na vida do cristão? É o acidente. Você não vive tropeçando, você se acidenta, levanta, sacode a poeira e Senhor me perdoa. Você pensou no samba aí, a mente é sua que tem pecado aí, né? Mas você levanta, você se ergue, porque o Senhor te segura pela mão. Mas muitas pessoas estão desistindo da igreja, pessoas estão desistindo de uma fé genuína, muitas pessoas estão desistindo de viver para Cristo, porque tem vergonha dos seus próprios pecados. Meu amado, você pode abandonar esse pecado hoje. Você crê nisso? Diga amém. Você pode colocar isso de lado. O amor de Deus cobre. E louvado seja Deus, você não tem multidão de pecados, eu tenho certeza disso. Eu tenho uma igreja convertida aqui na minha frente, mas às vezes nós ocultamos muitas coisas, e isso está fazendo divisão entre nós e o nosso Deus, e estamos perdendo a oportunidade de desfrutar da abundância da graça de Deus em nossa vida. No versículo 12 ele fala mais uma vez: bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há engano. O tema central do Salmo de número 32 é a graça soberana de Deus em nos perdoar. E Davi começa o texto com essa palavra: muito feliz, pois o pecado mal resolvido, ou melhor, o pecado não resolvido, ele tem um peso espiritual. O pecado não abandonado, esse é pior ainda. Andar agarrado ao pecado é um atestado de morte espiritual. E quantos aqui querem ter vida com Deus? Diga amém. Amém. A pessoa que anda agarrada com o seu pecado já não sente mais nada. A presença do Espírito Santo de Deus já se afastou dela há muito tempo. Se eu não me engano, Eduardo, cadê o Eduardo aí? Aquela imagem do triângulo está ali ainda? Está em algum lugar, não está? No notebook? Se você conseguir achar, eu te dou um chocolate final do culto. Presta atenção. Tem uma imagem que o pastor Francisco fez numa transparência nos anos 90. A cara da Sulamita vão lembrar dessa transparência. Era a cabeça de uma pessoa com um triângulo dentro. Cada vez que a pessoa pecava, aquele triângulo dava uma, e as pontas do triângulo machucavam a pessoa. E a pessoa automaticamente ficava alerta: opa, pequei. O Espírito Santo, quando ele fala conosco, e você endireita o seu caminho. Mas aí a pessoa foi lá de novo e pecou. E o triângulo deu outra volta. Só que o problema é que à medida que cada triângulo dá uma volta, a ponta daquele triângulo vai ficando cega, até o ponto que o triângulo fica arredondado. Você peca e você não sente mais nada. É aí que mora o perigo.
Porque para o cristão não existe prazer no pecado. O cristão, quando ele peca, isso faz mal para ele. Isso adoece ele. Porque olha o que aconteceu no versículo 3 e 4, leia comigo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram, até a ciência já comprovou isso. Toda vez que tem raiz de amargura no seu coração, coisas que te acusam, isso faz mal para o seu próprio corpo. Entenda bem, vamos parar com essa mentalidade neopentecostal de que tudo que é problema está em pecado. Salomão fala, o mal vem sobre, nós podemos ser acometidos de todos nós. Mas, muitas das vezes, nossas dificuldades, doenças, enfermidades, falta de paz, estão vinculados ao pecado na nossa vida. Estão vinculados à falta de perdão, à falta de pedir perdão a Deus, porque Deus libera perdão, mas o que Deus quer é propósito em nossos corações. E, continuando a leitura, e acima de tudo, agora é uma coisa muito importante, versículo 5, achou aí? Leia para mim o verso 5, confessei-te, segura aí, ele está falando para você confessar para a pessoa do seu lado? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Existem pessoas fofoqueiras que têm ministério nas igrejas de querer constranger pessoas a falarem dos seus pecados. Não tem embasamento nenhum. Aí ele fala, confessei ao Senhor as minhas. Então, o culto de hoje não é um chamado aqui para, é claro, seu pastor está aqui, existem pessoas que têm necessidade de falar, mas você precisa entender, você precisa confessar os seus pecados por mais obscuros que eles sejam. Você vê, ele matou, ele adulterou, ele agiu de dissimulação e Deus o perdoou. E ainda fala que tinha um coração segundo... Não é para sair matando pessoas, não, você vai preso, tá, meu amado? Mas, entenda bem, não há nada oculto que Deus não saiba. Deus sabe de todas as coisas. Então por que eu vou conviver com Deus fingindo que nada está acontecendo? Tem uma fratura exposta, a minha perna pendurada ali e eu... Não, para resolver as coisas. Para de colocar a pedra em cima e senta com o Senhor hoje ainda. Porque se Jesus voltar amanhã e você não estiver em paz com o seu Deus, onde você vai passar a eternidade? Inferno. O pessoal está com medo. No inferno. É lá. E ele fala, versículo 5, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Deus vai te perdoar. Fala para o seu irmão, Deus te perdoa. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Você é uma pessoa piedosa? Porque é interessante, você colhe aquilo que você... Então, se você não é uma pessoa misericordiosa, se você não é uma pessoa bondosa, é igual a parábola do devedor. Isso é muito sério, porque você tem que ter uma consciência. Deus vai tratar você do mesmo jeito com que você trata. Fato. Não queira a misericórdia de Deus se você não usou de misericórdia com outra pessoa. Deus quer que nós tenhamos pelas pessoas a mesma misericórdia, o mesmo cuidado, o mesmo amor que nós temos com a mesma medida que você gosta, que meçam você, é a forma como você deve tratar as pessoas. Então ele fala, te fará súplica, sendo assim, todo o que é piedoso, quem é piedoso diga amém. Te fará súplicas em tempo de poder te encontrar, e com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Ou seja, quando o cristão se submete à palavra do Senhor, pede perdão pelos seus pecados, as mãos do Senhor, os braços, mais uma vez voltam a te cercar, e você volta a poder contar com refúgio, refrigério e a paz do Senhor na sua vida. Porque uma vez que nós estamos em pecado, nós somos como uma pipa ao vento, sendo lançado de um lado para o outro. Deus está aqui. Deus tem comunhão com o pecado? Então ele precisa que você abandone o pecado. Ele precisa, olha, se você não reconhecer esse pecado aí, eu não posso cuidar da sua vida.
Eu não posso proteger você. Eu não posso ser o Deus bondoso, porque Deus tem que ser coerente com a sua palavra. Amém? E ele fala, aí no versículo 7 mostra que mais uma vez podemos contar com o nosso Deus como nosso esconderijo. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me secas de alegre cantos de livramento. Que alegria, como ele falou, bem-aventurado, alegre-se, porque seus pecados foram perdoados. Mas o grande problema do ser humano é a sua teimosia. Fala para o seu irmão, não seja teimoso. Vou dar um exemplo para você. Muitos homens pecam e falham por causa de aplicativos do celular. Porque hoje em dia é muito fácil você criar o seu mundo virtual dentro do seu celular. É possível até mesmo você ter conversas secretas no WhatsApp que ninguém vai ver, a não ser que você lance um código secreto. E eu pergunto a você, quem fica feliz com isso? O diabo ou o Senhor Jesus? Então, meu amado, se aquela pessoa te faz tropeçar, bloqueie o celular dela. E se ela te perguntar, encontrar na rua, por que você me bloqueou? É porque estavam acontecendo coisas que não são coerentes com a minha fé. E eu amo meu Deus, muito mais do que talvez essa situação errada, às vezes extraconjugal, que você possa ter, é aquela foto, é aquele aplicativo de IA, que muitos homens têm usado para fazer coisas erradas, mulheres também. Então você precisa entender, se uma coisa te faz tropeçar, a Bíblia fala, se o teu olho te faz tropeçar, Deus não está pedindo para arrancar teu olho hoje não, mas às vezes só desinstalar um aplicativo que te faz tropeçar. O que você prefere? Seu celular cheio de aplicativo que te leva a pecar ou morar no céu? Gente, mais forte. Oh, a gente não pode comprometer nossa salvação por pouca coisa não. Deus tem um rio de bênçãos sobre a nossa vida, mas eu tenho que me submeter a essa palavra. Sede santos, ela nos chama, não falte óleo sobre a sua cabeça, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Meus amados, a sua salvação é algo que tem que ser conquistado com esforço. Você tem que lutar pela sua salvação, dia e noite. A televisão, o seu celular é sutil para te dizer, nada a ver. É nada a ver, pastor? Não, nada a ver. Não, ser cristão tem tudo a ver. Fala para o seu irmão, ser cristão tem tudo a ver. Fala para ele. Agora, aqueles que não obedecem são os ímpios. Aí o versículo 10 vai responder, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia o cercará. A pregação dessa manhã é um chamado a você a refletir, porque muitas das vezes nós nos acomodamos em alguns pecados. É a ira que você tem contra uma pessoa, um perdão que você não liberou, uma dívida de perdão, você guarda aquilo, é um ressentimento contra alguém. Ter as vestes alvas como a neve é ter um coração limpo. Você precisa ter o seu coração limpo. Às vezes você, filho, que não fala com seu pai há tantos anos. A Bíblia fala honra. A Bíblia não fala que honra teu pai e tua mãe se seu pai e tua mãe forem bonzinhos, não. Então, meu pai foi homem violento, meu pai foi homem mau. Amém. Mas libere perdão. Não quer dizer que você tem que andar juntinho, mas você tem que honrar o seu pai. Se ele passar por uma necessidade, você ser um suporte para o seu pai. Eu vi ontem um enterro de uma pessoa que o local estava vazio. Imagina que pessoa ruim aquela pessoa foi ao longo da vida. Mas por mais difícil que seu parente seja, você não pode desejar o mal dele. Você não pode deixar de liberar perdão. Você não tem, pastor Francisco fala uma outra coisa magnífica. Botou o seu pé ali. Aí o Jorge foi e arrancou meu dedão do pé. Eu vou colocar meu outro pé para o Jorge arrancar o dedão do pé? Não. Mas eu tenho que perdoar o Jorge. Toda vez que eu olhar o dedão do pé faltando, eu vou lembrar da falta que aquele dedo me faz? Vou. Mas eu não posso desejar o mal do Jorge. Eu tenho que perdoar o Jorge e amar como Cristo nos amou, como a sua palavra nos manda. E uma vez que nossos pecados foram perdoados, nós podemos nos alegrar. E eu digo para você, é tempo de nos alegrarmos em Deus. É tempo de regozijarmos, porque Ele nos perdoou.
Ele nos ama como nós estamos. Mas o que Ele quer é transformar a minha vida e a sua vida. E se nós não abandonarmos o pecado, meu irmão, nós não vamos refletir em nossas vidas o caráter de Deus. E o Espírito Santo de Deus não vai poder se desenvolver em nossas vidas. Eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado? Então, uma vez que os seus pecados foram perdoados, você pode se alegrar. Leia o versículo 11, todos a uma só voz, bem forte. Alegrem-se. O perdão de Deus deve ser a maior alegria de uma pessoa. Porque quando Deus nos perdoa, nós voltamos a ter vida eterna. Vida eterna com Deus. Existe alegria maior do que essa, meu irmão? Não tem. Porque dinheiro não vai te levar para o céu. Pessoas importantes, influentes, não vão te levar para o céu. Jeitinho não vai te levar para o céu. É apenas uma alma com os seus pecados perdoados. Porque nós somos pecadores. Se eu fosse perfeito, Deus abriria um buraco no céu, eu seria arrebatado nesse mesmo instante. Mas se estamos aqui lutando pela nossa salvação, é exatamente porque nós somos pecadores. Mas Deus é santo e não pode coexistir com o pecado. E é isso que tem que te dar força para lutar. Porque o diabo sabe como pegar a nossa canela. Ele sabe aquilo que te seduz, aquilo que te cativa. Então, é o nosso amor pelo Senhor. E é claro, Ele nos envia o Espírito Santo, Consolador, para dar aquela força. Mas aquilo que compete ao homem fazer, sabe por quê? Eu estou sem celular. Tem o celular? Alguém emprestar aí? Quer celular? Veja você que interessante. Deus está lá do alto, enviou para você o Espírito Santo de Deus, que te traz confirmação da sua palavra. Amém? Espírito Santo no seu coração, legal. Mas aí, tá aí, vai curtir essa fotinho. O algoritmo da plataforma vai cada vez mais te seduzir, te levar a coisas cada vez mais promíscuas. Você vai indo. O Espírito Santo não é só ele de ligar esse celular que a pedra de tropeço será tirada e ele vai poder vencer? Então é isso que nós temos que entender. Eu sou assim, para com síndrome de Gabriela, que fala. Eu nasci assim, para. Isso não existe. Você é nova criatura para andar em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós somos. Você não está sozinho. Só que vamos parar de ser vítima do nosso pecado. Vamos parar de ser vítima das nossas falhas de caráter e pedir: Senhor, dá-me um coração disposto a obedecer. Assim que diz aquele cântico que a gente até vou cantar a final do culto hoje, se o pessoal da música pegar rápido essa música para mim. Tem que ser assim, porque a disposição tem que estar no seu coração. Os retos de coração podem louvar ao Senhor. Podemos de coração aberto. E às vezes você está perdendo a oportunidade de ser abençoado por Deus. Você está perdendo a oportunidade de ter Deus em todos os setores da sua vida, por não pedir para Ele perdão pelo seu pecado e que Ele te capacite a vencer o pecado. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.